Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. Nosso contato agora é com o deputado Maurício Marcon, ele que é um dos signatários do pedido de abertura da CPI do INSS. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputado, boa noite. Obrigada pela entrevista. Seja muito bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Boa noite, eu agradeço imensamente o convite e uma honra estar participando aqui da Oeste Sem Filtro. Deputado, antes de entrar no assunto da CPI do INSS, no bloco anterior nós analisávamos aqui, comentávamos os atos em comemoração ao 1º de janeiro. Gostaria também da sua avaliação. No ano passado, o presidente Lula chegou, inclusive, a participar de um ato em São Paulo, que foi bastante esvaziado. Esse ano foi aconselhado a não comparecer aí para não repetir o constrangimento, mas também foram atos bastante vazios, com pouca gente na rua. E aí gostaria de ouvi-lo, como é que o senhor analisa, como é que o senhor enxerga essa incapacidade da esquerda em mobilizar público nas ruas pelo Brasil? Esse ano pelo menos dá para culpar a Lady Gaga, né? Eu acho que é uma desculpa que certamente vai colar em quem tem um QI pela faixa dos 20 aí, porque realmente é a grande desculpa que se dá. Na realidade é um governo sem povo, né? Enquanto a gente vê o presidente Bolsonaro aonde vai, qualquer lugar que ele vai, ele arrasta uma multidão. O Lula, nem pagando os capangas com o dinheiro talvez roubado dos aposentados, consegue levar meia dúzia de gato pingado. Esse é o resultado de um governo que fala muito, prega muito, faz muita narrativa, mas que o povo hoje não se informa mais pelos meios que se informaram antigamente. Então, a realidade do Brasil hoje mudou e o PT, a própria esquerda, tem muita dificuldade de entender que mentir deslavadamente, como eles fazem, não cola mais. E é isso, eu acho que o lulismo, o Lula voltou ao poder muito mais por uma campanha contra o presidente Bolsonaro, feita pela grande imprensa, do que propriamente porque as pessoas queriam Lula de volta. E o resultado é o que a gente vê nas ruas. Aliás, não vê, né? Não vai ninguém. Deputado, deixa eu incluir aqui meus parceiros de bancada nessa conversa. Augusto Nunes. Deputado, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Vou pedir que você explique didaticamente para tanta gente que não conhece, não sabe exatamente o que está havendo, como é que se dá essa roubalheira no INSS. Como é que é a forma de desvio? Boa noite. Quem deve checar a situação? Como é que é? A fórmula é antiga dos sindicatos. Aliás, são sindicatos, na realidade são organizações criminosas travestidas de sindicatos. O que acontece? Todo mundo já foi CLT, deve ter tido desconto daquele dia trabalhado para sustentar sindicato. Depois que isso caiu, se criaram ali taxa de negociação, taxa de um monte de imposto negocial, imposto de tudo que se tem notícia aí é criado para descontar dos trabalhadores. O que esses sindicatos fizeram? Eles levaram essa estratégia de desconto forçado para o pagamento de aposentados. Então, o que acontecia? Eles falsificavam, obviamente, a assinatura, falsificavam a autorização de muitos que sequer têm capacidade de autorizar algo, porque não só desaposentados era descontado, mas também de pessoas inválidas, e eles faziam de uma forma compulsória esses descontos, alguns de 15, 20, 30, 50 ou até mais. E aí a pessoa ia atrás para tentar reaver o seu dinheiro, e pelo que a gente viu nas reportagens, muitas vezes ela era informada que não tinha o que fazer e que até se poderia ser cancelado o tal do desconto, mas o que foi roubado não voltaria. Então, a fórmula é a mesma. Os sindicatos, depois que o imposto sindical deixou de ser obrigatório, eles tentaram criar novas formas de sobreviver. Afinal, é um bando que não trabalha e que vive às custas dos outros. E aí o que eles fizeram? Sabendo que estava mais difícil descontar dos trabalhadores, que os trabalhadores estavam mais antenados, eles foram para as pessoas que já estão aposentadas, muitas delas velhinhas, sem aquele conhecimento de tecnologia, sem muitas vezes poderem ir até uma agência do INSS, aonde existem agências, e aí eles descontavam de forma compulsória. Agora, uma coisa que a gente tem que falar aqui e que é muito importante a gente salientar: não foram 4, 5 ou 6 pessoas que fizeram esse esquema nessa magnitude. Não está sendo aqui, Augusto,
mencionado que um esquema dessa proporção tem muita gente alta na República que fazia parte ou que pelo menos fazia vistas grossas, porque não se some com 6 bilhões de reais do dia para a noite. Isso aqui é um esquema profissional de roubo. Isso aqui não é um batedorzinho de carteira, não. Isso aqui é um esquema que muitos tiveram que fechar os olhos, muitos tiveram que fingir que nada estava acontecendo para que se chegasse a essa tamanha quantia de dinheiro desviado. A gente tem aí já um filho de um ministro que estava advogando para uma dessas entidades, a gente tem o irmão do presidente Lula sendo diretor de uma entidade que teve um crescimento de mais de 500% nos últimos 2 anos, depois que Lula assumiu, nos descontos das pessoas. Então, assim, a CPI, ela é fundamental. E aí a gente vai ver o governo nos próximos dias, certamente, trabalhando, oferecendo emenda, ameaçando o parlamentar para que retire as assinaturas, ou o Hugo Mota sendo ainda mais achacado pelo Supremo, ou propriamente pelo Executivo, para que não tome uma providência e abra a CPI. A novidade é que agora o Senado também está querendo construir uma CPMI. Então, o que a gente deve ter aí pela frente é uma investigação profunda sobre essa máfia que lesou os mais carentes, os mais expostos, que são os nossos aposentados. Silvio Navarro. Marcon, boa noite. Bom vê-lo também por aqui. Seguindo nessa linha, o que dizem os corredores do Congresso Nacional? A CPMI talvez seja a solução para que o Brasil não fique mais uma vez na mão do Hugo Mota? Tem 12 CPIs na fila, só podem funcionar 5 simultaneamente. Mas com vontade política, todo mundo sabe que o Hugo Mota conseguiria a abertura dessa CPI, que é a mais importante de todas, porque está lesando aposentados, pensionistas, gente que de fato precisa saber quem roubou, como roubou e como vai fazer para recuperar o dinheiro. Boa noite, meu amigo. Uma alegria também estar aqui dividindo a tela da Oeste contigo. Bom, sobre a CPI ou CPMI, a desculpa do Hugo Mota, ela não cola, né? Até porque nesse momento na Câmara dos Deputados nenhuma CPI está acontecendo. Ou seja, até pode ter na fila, mas ele não precisa respeitar a fila. Se ele tivesse preocupado com a fila, ele já teria aberto as que estavam por primeiro. Então o que a gente deve ver, que eu já vi outras vezes acontecer na casa, é alguns parlamentares, inclusive depois que é protocolada a CPI, assinam ela para depois negociar com o governo para tirar a sua assinatura. Acreditem se vocês quiserem, mas é isso que acontece. Eu estava acompanhando o programa, vi, difícil de acompanhar a voz do Lula, mas a gente tem que acompanhar, ele dizendo que no governo dele, né, foi descoberto. Chama muito, mas muito mesmo atenção, que nós tivemos um total de 0 assinaturas na CPI de parlamentares do PT, PCdoB, PSB, PDT e PSOL. Nem uma assinatura dos partidos de extrema esquerda. Provavelmente porque eles sabem que se for investigado, muitas cabeças vão rolar. Eu repito aqui, Navarro e ouvintes, é impossível que um esquema dessa magnitude tenha sido gerido por meia dúzia de pessoas. Isso aqui nós estamos falando de altíssimos cargos na República que fecharam os olhos ou participaram desse esquema. E eu confesso que somente uma comissão parlamentar de inquérito, melhor mesmo que seja mista, para que a gente possa fazer uma ampla investigação e descobrir quem autorizou, patrocinou ou fechou os olhos para uma desgraça dessa proporção. A gente não pode esquecer que R$50 para algumas pessoas, Navarro, não é muito dinheiro. Mas R$50 para aposentados, muitas vezes, é a conta de água do mês, é a noite mal dormida por não saber como vai comprar o seu remédio. Então vamos combinar que quem rouba de aposentado... Roubar já é um horror, né? Mas a gente sabe que o governo do PT é sua característica, tá no DNA. Agora, roubar de aposentado e gente acamada é um nível de maldade que nós não tínhamos visto ainda no nosso país. Por isso, eu acho que o Hugo Mota vai ter que melhorar suas desculpas para não abrir a CPI. Eu, sinceramente, não sei até que ponto ele vai segurar essa bomba. Ele já está segurando a da anistia, ele já perdeu muito capital político, a gente sabe os motivos que levaram ele a segurar. Agora, fechar os olhos para um roubo de aposentado, olha, ele realmente tem que ter muita ameaça, muita coisa séria por trás para não abrir, porque, como tu bem mencionaste, não existe nada mais importante neste momento do que saber quem são os malvados que colocaram a mão no bolso dos nossos aposentados.
Deputado, deixa eu passar para o telão, que a Ana também tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Bom, vou trazer então mais uma vez o nome do momento, deputado Hugo Motta, nome que caiu na boca do povo e não pelas razões mais positivas, vamos colocar dessa maneira. Ele que foi eleito presidente da Câmara sob o pilar de pautar o PL da anistia e, como você muito bem colocou, todos nós sabemos o que aconteceu, principalmente depois daquele jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. E a minha pergunta para o senhor é em relação ao PL da anistia. A oposição continua pensando na obstrução como uma ferramenta constitucional, inclusive, caso ele siga nesse caminho de agora querer fazer um novo acordo com o Alcolumbre / Supremo Tribunal Federal e ignorar aquele projeto que, inclusive, já passou em caráter de urgência. O que o senhor pode falar sobre esse nome e o PL da anistia, que é uma das pautas principais do Brasil hoje? Olha, é duro, né? Eu não minto e votei no Hugo Motta, a pedido do presidente Bolsonaro. A gente tem alguns bônus por ter votado no presidente Hugo Motta, como, por exemplo, a gente teve na Comissão de Segurança, foi chamado pelo Paulo Bilinski, né, o ministro Lewandowski, para dar explicação, assim como lá no Lupe, enfim. Mas o preço está sendo caro. Ele prometeu realmente que iria pautar a anistia e até agora nada fez. É decepcionante. Eu te digo, Ana, que na política, se tu não tem palavra, o teu futuro é muito curto, né? É muito curto mesmo na política. E sobre esse caso específico da anistia, a gente precisa explicar para as pessoas a questão da obstrução. Essa semana, a oposição fez obstrução. Nós pautamos e aprovamos apenas 2 projetos, um na terça e um na quarta. A duras penas, o governo conseguiu aprovar. Na terça-feira, terminou às 11h30 que eles aprovaram, né, mais 15 milhões para os artistas. Um projeto que, sem obstrução, seria pautado ali em 15, 20, talvez meia hora, teria sido aprovado. O que a gente tem é uma força limitada, né? É uma força limitada. A gente tem que lembrar sempre que nem todos que se elegem com a bandeira de ser de direita e conservadores o são. Inclusive, a oposição criou um site, aí, o placarcongresso.com, onde você, ouvinte, consegue descobrir quem são os traidores de direita. Lá tem todos os votos de todos os parlamentares, conforme a orientação da oposição e conforme a orientação do governo. O que a gente tem ali na Câmara é um centrão que tem uma força gigantesca e que tudo tenta tirar vantagem, inclusive agora da questão da anistia. O Hugo Motta bastante pressionado, né? Ana, eu participei de uma reunião com o Hugo Motta, onde uma mãe com 6 filhos, que o seu marido tinha sido preso e agora estava foragido do 8 de janeiro, que ela era funcionária pública e o alecrim dourado da Suprema Corte, né, Alexandre de Moraes, mandou bloquear o seu pagamento, sendo que ela não tinha nada a ver. Ela dando de mamar, coceio ali, dando de mamar para o bebê dela. Ela falou com os olhos cheios de água, de lágrimas, para o presidente Hugo Motta sobre a situação que ela vivia. O presidente Hugo Motta, na minha frente e de outros parlamentares, se comprometeu a conversar com a Alcolumbre e tratar do assunto de anistia. Ele se disse compadecido da situação. Pois bem, se passou uma semana daquilo lá e houve o tal do jantar na casa de Alexandre de Moraes. E aí, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, o coxo foi virado, né? Hugo Motta simplesmente mudou de posição. Depois a gente teve aquela viagem para o Japão e de lá para cá ele passou a dificultar muito a questão da anistia. A grande jogada dele foi quando ele pediu para os líderes não assinarem e aí ele colocou no colo da oposição conseguir de forma individual as assinaturas. Nós a conseguimos e depois ele criou novas dificuldades. Então o que a gente tem é um parlamentar na presidência, talvez que não tenha o couro grosso o suficiente para lidar com tanta pressão. Só que assim, vai se esticando uma corda cada vez maior. Ele já fez um pronunciamento, inclusive, essa semana no X, dizendo que o Supremo se mete em tudo e que isso não é correto. E nós tivemos ontem a aprovação na CCJ da questão da sustação daquele processo que contém o ramagem. Então, o que eu vejo nos parlamentares também me perdoem a palavra, mas é um saco cheio já de tanta intromissão do Supremo. E para concluir, a gente tem que lembrar que
Se o Supremo usurpar de forma total os poderes do Legislativo, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, não vai mais ter espaço para negociação, nem para cargo, nem para emenda, nem para nada, porque nós se tornaremos descartáveis, né? A Câmara dos Deputados se tornará descartável. Então, eu acho que os parlamentares começam a realmente estar de saco cheio dessas intromissões do Supremo, e uma hora eu acho que o presidente Hugo Mota também vai se encher o saco. Então, os desdobramentos daqui para frente talvez sejam diferentes do que mostram as nuvens, né? Como diria aquele dito, né? A política é como as nuvens, ela pode mudar muito rapidamente. Deputado, eu posso lhe pedir uma gentileza para compartilhar conosco o site que o senhor comentou que expõe os votos dos deputados para nossa audiência também poder checar em casa? Com certeza. Não é só dos deputados, é também dos senadores. Perfeito, do Congresso. placarcongresso.com. Lá, o que acontece? Para explicar de uma forma bem rápida. Vamos pegar a volta do DPVAT, por exemplo. Para quem não sabe, o governo ofereceu 6 milhões em emendas para quem votasse a favor da volta do DPVAT. Tá? Eu sei que eu estou num partido de centro. Vamos lá. A oposição orientou não, o governo orientou sim. Neste site você consegue ver quem vota mais com o governo e quem vota mais com a oposição. Hoje a oposição são cerca de 140 deputados. Quando foi eleito lá em 2022 se projetavam 300. Metade foi para o ralo. Agora até já está voltando. Em 2023, quando nós começamos esse site, nós éramos em 107 parlamentares com mais de 70% de oposição. Hoje nós já beiramos os 150, mostrando que um desembarque já aconteceu também no governo. Mas nós precisamos expor esses nomes. A sociedade precisa cobrar os seus parlamentares. Não adianta votar num parlamentar que se diz de direita, mas que vota com a esquerda. Ser oposição tem seu preço. Não se tem cargos, não se tem emendas, não se tem favores, mas se tem a dignidade de representar aqueles que votaram em ti. Então, convido aí a todos acessarem placarcongresso.com e verem se o seu deputado ou senador vota conforme te prometeu ou se é um traíra de esquerda. Perfeito. Deixa eu passar aqui para a Marina Helena, que também tem uma pergunta. Deputado, parabéns aí pelo trabalho incansável. A minha pergunta é a seguinte: Hugo Mota, ele falou agora em relação à CPI do roubo dos aposentados, a mesma coisa que ele falou em relação à urgência do PL da anistia, que ele não pautaria, porque na reunião do Colégio de Líderes, os líderes dos partidos não apoiaram. E a gente vê que nos dois casos, de fato, apenas as lideranças do PL e do Novo foram favoráveis, tanto ao PL, à urgência do PL da anistia, quanto no caso agora da CPI, né, do roubo dos aposentados. Então, eu queria te perguntar exatamente isso. Você falou aqui do número de deputados, mas me parece mais grave ainda que alguns desses apoiam, né, tentam votar, por exemplo, o relator da urgência do PL da anistia, né, que é do União Brasil. Então, tem ali deputados de outros partidos que tentam, mas simplesmente por eles estarem no partido que a liderança não quer, eles não têm direito a voto, não têm direito a representar os seus eleitores. No final das contas, aqui pra gente, fica parecendo que tudo é decidido, né, por talvez 10 caciques políticos no Brasil e vale muito pouco o nosso voto para 513 deputados. Agora eles estão querendo aumentar o número de deputados, então para que, né, um congresso tão caro, tanto voto, a gente ali escolhendo, se no final das contas eles não têm direito a ter a sua voz? Explicando a dinâmica, né? Primeiro, só um parênteses sobre esse aumento de deputados que vai a voto e o Rio Grande do Sul vai perder 2. Eu sou contra aumentar, tá? Já para deixar claro, acho um absurdo totalmente descabido. Inclusive, por 4 anos, eu doei o salário que eu teria direito de vereador aqui na minha cidade, porque eu tentei mostrar para as pessoas quanto daria para fazer com o salário de vereador se a gente diminuísse os vereadores aqui da minha cidade. Não consegui diminuir, mas pelo menos a gente catequizou aí muita gente para entender que o dinheiro que é do povo, que vai para os impostos, daria para fazer coisas melhores. Doava para organizações aqui que cuidavam dos mais carentes na minha cidade. Sobre a questão dos líderes, é bom explicar a dinâmica. A dinâmica da política brasileira funciona assim. O líder é o cara que
negocia aqueles 6 milhões a mais para a emenda do DPVAT, é o cara que consegue uns carguinhos numa estatal, é o cara que consegue um favor ali, um favor acolá. Então, quem está abaixo do líder, normalmente, deve favores para o líder. Essa é a dinâmica da política brasileira. E o líder, ele realmente representa o partido, onde a grande quantidade é de centro, como a gente sabe, né? A gente tem o PP, a União Brasil, enfim, o PSD, o MDB, esses que fingem não ser do governo, porque eles não querem o ônus de estar ao lado de Lula, que não leva uma dezena de pessoas para a rua, mas querem o bônus das benesses do poder. E aí, o que acontece? Para ele ganhar essas benesses, eles precisam negociar. E para negociar, eles precisam votar 15 bilhões para artista, eles precisam votar a volta do DPVAT e por aí vai. E aí o líder acaba tendo um grande poder. Sobre a questão da anistia, fazendo um parênteses, os líderes, inclusive o do Podemos, junto com a bancada, tinha decidido que nós apoiaríamos. E o Hugo Mota, amando sabe-se lá de quem, pediu para os líderes não assinarem. Né? Então tem alguém em cima de Hugo Mota. Essa é a realidade. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Não venham querer fazer acreditar que o Hugo Mota é o presidente da casa e que manda alguma coisa. O que a gente tem visto é que o Hugo Mota está com medo de alguma coisa. Né? E eu até comentei esses dias, eu disse, olha, o papo que tem aqui no plenário, aqui embaixo, é que se o Hugo Mota pautar a anistia, o pai dele irá preso. O pai que é prefeito lá em Patos, né, município da Paraíba. Então, assim, os ameaços, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, são grandes contra o Hugo Mota. A grande pergunta é, primeiro, as assinaturas foram conseguidas em tempo recorde sobre a questão do INSS. Foram 2 dias e as assinaturas estavam já sobrando. Tá? E teve muito parlamentar que quer assinar depois porque viu a repercussão. O que o Hugo Mota vai fazer? Ele, quando assumiu a presidência da casa, pegou a Constituição, né, disse que aqui era a casa da maioria, né, que se construiria ali acordos bons para o Brasil. Olha, o que pode ser ruim para a nação investigar um desvio de 6,3 bilhões de reais dos mais carentes? O que pode ser ruim para a nação? Se com certeza a maioria do Congresso quer a CPI, será que ele vai segurar? Qual que vai ser o argumento? A fila? Bom, então vamos abrir as outras. A gente tem de abuso de autoridade, por exemplo, do Marcel, que já está lá esperando na fila há muito tempo. Por que não é aberta? Tem outras importantes. Se a desculpa é fila, vamos abrir. Eu não tenho problema em trabalhar. Eu quero estar na CPI, quero investigar, quero dar uma satisfação para as pessoas do porquê que elas perderam noites de sono quando o dinheiro era roubado delas. Agora, o Hugo Mota não vai querer investigar um roubo? Olha, é muito estranho. É tão estranho quanto Lula ter medo de Carlos Lupe, né? Lula é a única pessoa que pode demitir Carlos Lupe, o ministro que admitiu saber de irregularidades. Então, assim, o que a gente vê parece, assim, muito claro, que os tentáculos da corrupção, eles são gigantescos, são muito grandes. E aí é um tentando proteger o outro, que se um cai, cai todo mundo. Então, não abrir CPI, não demitir Lupe, não, sabe? É muito estranho. Claro, a pressão vai se avolumar. Quando o Hugo Mota faz o discurso, olha, tem CPIs na fila e tal, ele sempre tenta ganhar tempo. Vamos ver semana que vem. A pressão vai aumentar, se não me engano o Lupe vai ao Senado na quarta-feira, as denúncias vão se avolumando, cada enxadada é uma minhoca, então vamos ver onde é que vai parar. Eu acho que esse esquema é muito grande e não vai parar só em 6 pessoas ali que estão sendo investigadas. Deputado, eu quero agradecer muito a gentileza de conversar conosco neste dia de feriado, nesse dia do trabalhador, 1º de maio. Obrigada pela entrevista, um bom descanso para o senhor, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus e até mais. Olha só, deixa eu aproveitar agora, 19h02. O deputado Maurício Marcon falou de um site, placarcongresso.com, onde você que está nos acompanhando pode entrar nesse site que está aqui na tarja para conferir os votos. Ele expõe os votos de deputados e senadores no Congresso Nacional. Então é importante, né, para que os eleitores fiscalizem aí os seus representantes, para onde cada um está votando, que lado. Então esse é um site, a gente exibe aí na tela para quem nos acompanha, o nome
nome de cada deputado, de cada senador, o seu partido e como vota cada um deles. É importante a gente fazer a fiscalização, não só o voto, mas durante esses 4 anos ou 8 anos, no caso de senadores, para a gente acompanhar o trabalho dos parlamentares em Brasília. Fica então a dica, a sugestão do deputado Maurício Marcon, que acabou de conversar conosco.